One, two, three. Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui voltando ao... Tá difícil? Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta a esse canal para conversarmos um pouco sobre aquilo que vocês mais adoram, que é sobre a UEMA. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as notas de corte que é preciso a gente fazer para ir para a segunda fase de medicina na UEMA, tanto em Caxias como em Imperatriz. Então, gente, antes de mais nada, é muito importante a gente falar sobre como é que a prova da UEMA ela vem se apresentando nos últimos anos. A gente sabe que o PAS, né, que é o processo de acesso ao ensino superior, que é o vestibular da UEMA, nos últimos anos ele tem se apresentado uma prova bastante com questões um pouco mais fáceis com relação aos outros anos, né? O que a UEMA já foi para o que ela é hoje, a gente pode dizer sim que a prova tem tido um nível um pouco mais baixo. E, gente, diferente do que muita gente pensa, uma prova com nível baixo não é algo legal, não é algo interessante. Principalmente para você que quer um curso bastante concorrido, como medicina ou CFO. Isso porque quanto mais fácil é uma prova, mais difícil é para ir para a segunda fase dela. Como assim, Carol? Isso acontece porque a prova acaba nivelando todo mundo por baixo. E aquela questão que seria o seu diferencial, que seria aquela questão um pouco mais difícil, que iria fazer com que você se destacasse no meio da multidão, principalmente com relação à medicina e CFO, que são cursos que geralmente as pessoas estão indo mais preparadas, estão vindo de uma longa jornada de estudos e precisa, né, dessas questões mais difíceis para se destacarem. E no caso da UEMA, essas questões não tem, porque a maioria realmente é fácil e em nível bem fácil mesmo. E qual é o grande problema? Aquilo que era difícil se torna ainda mais difícil, porque todo mundo sabe aqueles conteúdos, todo mundo faz a questão, a maioria acerta, e você acaba tendo que fazer um número de questões muito alto para ir para a segunda etapa. Na época em que eu passei, eu fiz 57 questões, e isso pode até parecer ser algo assim, muito fora do normal, mas não é. Porque na minha época, quando eu passei, isso foi em 2018, a nota de corte foram 56 questões. E era minha obrigação, né, fazer 57 questões. Então, basicamente, na UEMA, hoje, para você passar para a segunda fase, você tem que realmente fazer mais de 90% da prova. Sendo que em outros vestibulares, como o Enem, se você faz 80%, você já está com o pé na medicina. Se você fizer, por exemplo, 80% da prova da FUVEST, a vaga em medicina já está praticamente garantida. Então, na UEMA, a gente precisa realmente acertar um pouco mais de questões, porque elas têm um nível um pouco menor, então a gente precisa realmente compensar isso na quantidade dos acertos. Então, vamos agora para cada uma das notas, tá? Lembrando que tudo isso daqui, gente, são estimativas e que não são, de fato, notas de corte. São apenas algumas estimativas que a gente usa. Conversando com as pessoas que passaram, a gente observa que realmente pode acontecer isso. A gente precisa levar em consideração também o desvio padrão. Na UEMA, a gente sabe que é uma coisa que tira muita gente, então você precisa ser frequente nos seus erros, ou pelo menos ter erros muito próximos aos dos seus concorrentes. Isso é uma coisa que a gente não tem muito controle. Mas com relação à frequência dos erros, à constância, pode haver discrepância nos erros. Por exemplo, você não pode errar muito só em uma matéria. Se você for errar, o ideal é que você erre de forma mais distribuída durante a prova. É mais ou menos isso que o desvio padrão preconiza. No entanto, cada ano é um ano e é muito importante a gente ter noção, que esse desvio ele está diretamente ligado ao desvio dos meus concorrentes. Então, por exemplo, no meu ano eu fiz 57 questões. Errei apenas 3 questões das provas. Porém, as 3 questões que eu errei foram só em uma área, foi linguagens. Quando eu vi isso, eu até pensei, não, gente, eu acho que eu não vou realmente ir para a segunda fase, porque eu errei tudo só numa prova. Mas eu fui para a segunda fase. E aí, depois que eu passei, conversando com os amigos, eu observei que vários deles também tinham errado exatamente as mesmas coisas que eu. Então, o desvio da gente foi o mesmo, né? E acabou que não teve, que pra mim,
não foi tão difícil assim. Agora, se fosse em uma outra situação em que a maioria tivesse errado, tivesse sido mais equilibrado, provavelmente eu teria ficado de fora, mesmo tendo feito uma nota acima da nota de corte. Essa camisa faz muito calor. Então vamos lá. Vou pegar aqui a minha colinha, porque vai ficar mais fácil pra mim. Em Caxias, as notas elas costumam ser um pouquinho mais altas do que para Imperatriz. E também a concorrência para o campus de Caxias ela é um pouquinho maior. Vamos lá as notas, né? Em Caxias, para ampla concorrência, a nota de corte, ou seja, a quantidade de acertos que o último colocado para a segunda fase fez, foram 56 questões, levando em consideração o desvio padrão. Carol, eu fiz 56 questões e não fui aprovada. Deve ter sido porque o seu desvio padrão acabou comprometendo a sua nota final. Cota para negros e índios ficou na casa de 51 acertos. Lembrando que isso daqui é uma média, uma estimativa. Basicamente eu conversando com meus amigos e a gente chegou à conclusão que seria mais ou menos essa quantidade de acertos para conseguir entrar. Cota de deficientes, a quantidade de acertos foi basicamente ali 52 questões. Já em Imperatriz, a quantidade de acertos que o último colocado fez para passar para a ampla concorrência foi de 54 questões. É um pouquinho menor do que comparado a Caxias, né? Porque, como eu falei, lá em Imperatriz a concorrência foi um pouco menor e também tem mais vagas. Em Caxias, até ano passado, eram 35 vagas e em Imperatriz são 40 vagas. Na cota para negros e índios, a média de acertos ficou em 50 questões. Já na cota para deficientes, para Imperatriz, ficou em 51 questões. Então é isso, gente. Lembrando que várias e várias dicas vocês podem encontrar nos meus livros, porque lá eu coloquei tudo que eu sei sobre a primeira fase, sobre a segunda fase da UEMA e também sobre a redação. Nos livros eu explico exatamente tudo que eu fiz e tem muitas informações sobre o PAS e que vão te ajudar muito a ir para a segunda fase. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você clicar que você vai direto para a página de vendas e tá com um valor muito acessível pelo material que está incrível e muito completo. Muito obrigada, gente, e até a próxima!